Os proprietários estão dominando a sociedade. Para muitas pessoas trabalhadoras comuns, ficou impossível comprar uma casa, e o custo do aluguel se tornou proibitivamente caro. Esse problema é especialmente grave nos Estados Unidos, mas não é só lá que isso acontece. É um problema em muitos países ao redor do mundo, especialmente nos países ocidentais, na América do Norte e na Europa, cujas economias se tornaram financeirizadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o maior proprietário de imóveis não é uma pessoa física. É uma enorme firma de investimentos de Wall Street, a Blackstone, o fundo de private equity. A Blackstone possuía mais de 300 mil unidades de moradia para aluguel em 2023. Esse número só aumentou desde então, e a Blackstone, junto com outros fundos de investimento de Wall Street, vem abocanhando imóveis residenciais em seguida, aumentando o valor do aluguel, o que tem alimentado o aumento da população em situação de rua, já que muitas pessoas estão sendo despejadas de suas casas. E, aliás, o CEO bilionário da Blackstone, Stephen Schwarzman, que é o CEO mais bem pago de Wall Street, foi um dos principais financiadores da campanha presidencial de Donald Trump em 2024. E agora que Trump voltou a ser presidente dos Estados Unidos, isso dá a esse bilionário, Stephen Schwarzman, e a Blackstone muita influência nas decisões políticas de Trump. E claro, Trump tem cortado massivamente os impostos dos ricos, de bilionários como Stephen Schwarzman, que ajudaram a financiar sua campanha. E o governo dos Estados Unidos está implementando muitas outras políticas que beneficiam esses proprietários corporativos de Wall Street, que estão abocanhando casas em todo o país. A Business Insider informou em 2022 que investidores institucionais dos Estados Unidos compraram 25% das casas revendidas no terceiro trimestre de 2022. Reformar uma casa, ou flipping, significa quando um investidor compra uma casa, geralmente uma casa velha e deteriorada, investe alguns milhares de dólares em reformas e depois a vende, obtendo lucros enormes de dezenas ou até centenas de milhares de dólares. E não são pessoas comuns que estão fazendo isso. Cada vez mais, são investidores institucionais, muitos deles de Wall Street. A Business Insider informou que investidores foram responsáveis por 44% das compras de imóveis para a reforma no terceiro trimestre de 2022. E esse problema só está piorando. A CNBC relatou que empresas financeiras de Wall Street compraram centenas de milhares de casas unifamiliares desde a Grande Recessão, que foi causada por Wall Street em 2008 e 2009, e que também levou milhões de americanos a perderem suas casas em primeiro lugar. Então, Wall Street é responsável por muitos desses problemas. E a CNBC registrou uma estatística impressionante, estimando que investidores institucionais podem controlar 40% das casas unifamiliares para aluguel nos Estados Unidos até 2030. Esses são os novos senhores feudais. Esses são os proprietários corporativos que estão abocanhando casas nos Estados Unidos. E o governo dos Estados Unidos tem desempenhado um papel ao apoiar esses fundos de private equity e outras empresas de Wall Street que estão comprando todas essas casas, esses proprietários de Wall Street. A CNBC observou que o setor de aluguel de imóveis unifamiliares começou com o apoio do governo dos Estados Unidos, após a crise financeira de 2008, causada por Wall Street. E esta reportagem citou o congressista da Califórnia, R. O'Connor, que disse: "O que é ultrajante é que o dinheiro dos seus impostos está ajudando Wall Street a comprar casas unifamiliares." Fim da citação. O New York Times publicou um artigo explicando como empresas financeiras de Wall Street estão comprando praticamente todas as casas residenciais em quarteirões inteiros de bairros nos Estados Unidos. E o New York Times mostrou o exemplo de um pequeno bairro em Charlotte, na Carolina do Norte,
chamado Bradfield Farms, que tem 34 casas, e investidores compraram 33 dessas casas. Todas elas, exceto uma, agora pertencem a investidores que estão alugando essas casas. E, claro, aumentaram enormemente o custo do aluguel. E como disse o New York Times, abre aspas, é mais provável que um recém-chegado alugue uma casa de um proprietário corporativo. Fim da citação. E o jornal acrescentou, citando, Wall Street veio buscar a casa inicial. Fim da citação. O New York Times analisou várias cidades diferentes onde investidores estão abocanhando casas residenciais, incluindo Atlanta, Memphis, Orlando, Tampa, Las Vegas, Houston, San Antonio. E este relatório observou que os investidores estão, em grande parte, mirando bairros de classe média e trabalhadora, especialmente com grandes populações negras e latinas. Então, vemos cada vez mais que os americanos da classe trabalhadora, em especial os negros e latinos da classe trabalhadora, agora não conseguem mais comprar uma casa porque todas as casas estão sendo compradas por esses proprietários, esses investidores, incluindo grandes proprietários corporativos de Wall Street, e eles têm que pagar aluguéis cada vez mais altos para essa classe de proprietários. E esse é um dos grandes motivos pelos quais a população em situação de rua está explodindo nos Estados Unidos. Só em 2024, o número oficial de pessoas reconhecidas como sem-teto aumentou 18% em um ano. E é muito provável que esse seja um número subestimado, porque muitas pessoas em situação de rua não vão para abrigos e não estão registradas no sistema. No entanto, é importante ressaltar que esse não é um problema exclusivo dos Estados Unidos. Isso está acontecendo em países do mundo todo, especialmente em economias ocidentais financeirizadas, e um bom exemplo disso é a Espanha. O New York Times publicou outra reportagem muito interessante mostrando como, em Madrid, empresas de investimento dos Estados Unidos, de Wall Street, também estão comprando imóveis do outro lado do Atlântico, na Europa. Eu já falei sobre como o fundo de private equity Blackstone é o maior proprietário de imóveis para aluguel nos Estados Unidos, com mais de 300 mil unidades sob sua posse. Pois bem, a Blackstone também se tornou a segunda maior proprietária de casas em todo o território espanhol e é a maior proprietária privada de imóveis residenciais em Madrid, a capital da Espanha. A Blackstone possui 13 mil unidades habitacionais só em Madrid e quase 20 mil imóveis para aluguel em toda a Espanha. E o New York Times informou que, na Espanha, cerca de 185 mil propriedades para aluguel agora pertencem a grandes corporações. Metade dessas empresas financeiras está sediada nos Estados Unidos, principalmente em Wall Street. E, surpresa, enquanto esses proprietários corporativos estão abocanhando casas, os preços dos aluguéis aumentaram 57% desde 2015, em uma década, e os preços dos imóveis subiram 47% na Espanha. Então, o que estamos vendo é que os proprietários estão tomando conta da sociedade, especialmente no Ocidente. E para discutir isso hoje, tenho o privilégio de entrevistar o renomado economista Michael Woodson, autor de vários livros, incluindo Matar o Hospedeiro, Como Parasitas Financeiros e a Escravidão por Dívidas Destroem a Economia Global. E hoje falamos sobre como o capitalismo evoluiu do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro, especialmente na era neoliberal desde a ascensão dos fundamentalistas do livre mercado como Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher no Reino Unido nos anos 1980. Eles falam sobre os chamados mercados livres, mas como Michael Woodson aponta, quando dizem mercados livres, querem dizer a liberdade dos grandes proprietários corporativos e de Wall Street para comprar todos os ativos existentes.
dos monopolistas para monopolizar setores inteiros e extrair rendas de monopólio. E Michael Woodson discute como eles estão destruindo a economia dos Estados Unidos e do Ocidente em geral e como as pessoas podem lutar contra esses grandes proprietários corporativos. Michael, é sempre um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado por estar conosco hoje. Então, Michael, esta é a segunda parte da nossa conversa. Na primeira parte, discutimos a ideia do colonialismo financeiro centrado nos Estados Unidos que você abordou no seu artigo. E você falou sobre maneiras pelas quais os países podem criar alternativas em um mundo mais multipolar e como, em especial, eles podem desafiar a dívida na qual estão presos e como, no fim das contas, é impossível pagar essa dívida, em grande parte denominada em dólares, então eles não deveriam pagá-la. Em vez disso, eles deveriam buscar alternativas. Então, aqui na segunda parte, vamos falar sobre como os proprietários estão tomando conta da sociedade e tornando o custo de vida proibitivamente caro para as pessoas que trabalham. Para entender por que isso está acontecendo, precisamos compreender a ideia de renda econômica e como ela é diferente de valor e lucro. E qual é o principal argumento que você está defendendo sobre como a maioria global pode se libertar do colonialismo financeiro dominado pelos Estados Unidos? Bem, eu escrevi o artigo porque é uma tendência da maioria global, e especialmente do sul global, de ir só até a metade e não enfrentar o fato de que, nos últimos 200 anos, desde a Revolução Industrial, toda a dinâmica das nações industriais, Grã-Bretanha, França, Alemanha e Estados Unidos, tem sido revolucionária. Eles se livraram dos vestígios do feudalismo. Eles se livraram da classe rentista. Eles definiram o mercado livre como um mercado livre de renda econômica, renda da terra, renda de monopólio, e queriam reformar as finanças, e bem, eles realmente fizeram muitas dessas coisas. Mas, nas suas políticas de investimento externo desde o início do século XIX, eles queriam que outros países não protegessem suas indústrias, mas sim que fornecessem matérias-primas para as nações industrializadas e, basicamente, permitissem que os países com superávit comercial, as nações industriais, usassem esses excedentes para obter dinheiro para emprestar aos produtores de matérias-primas e investir em suas terras, recursos naturais e infraestrutura pública. E assim, o que foi criado foi uma economia em imagem espelhada. O mundo ficou dividido em dois tipos de economia, em uma economia capitalista industrial reformista nas nações industriais e economias rentistas, em grande parte de propriedade estrangeira, já que os rentistas eram estrangeiros em todo o resto do mundo, que não se protegia, não tinha governos fortes o suficiente para apoiar sua própria indústria por causa da dominação estrangeira. E esses países, infelizmente, nunca conseguiram superar completamente o resquício persistente do colonialismo estrangeiro e do imperialismo financeiro. Podemos, de fato, chamar assim. Break time igual 0.5S. O que eles enfrentam, em sua essência, é muito parecido com o tipo de problema econômico e social que a Grã-Bretanha e a Europa, em particular, enfrentaram em seus próprios contextos históricos. Como os capitalistas industriais minimizam seus custos de produção eliminando todos os sobrepreços dos rentistas? Basicamente, fazendo com que o governo assuma muitos dos encargos da economia, liberando a economia dos monopólios, tributando a renda de forma progressiva, especialmente a renda de matérias-primas e de terras. No caso dos países do sul global, acontece justamente o oposto. Os estrangeiros são donos das matérias-primas deles. Os estrangeiros, essencialmente, conseguiram usar o endividamento como alavanca para dizer: bem, nós vamos usar o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e os Estados Unidos para emprestar dinheiro para vocês, para que possam financiar seus déficits comerciais que vêm do fato de vocês não se industrializarem, mas esse empréstimo vai ser em condições que nos permitam comprar a sua indústria, privatizar o seu patrimônio público, privatizar seus monopólios naturais e cobrar aluguel de.
Monopólio em vez de fornecer serviços públicos, saúde, educação, comunicações, transporte a preços subsidiados para ajudar a criar uma economia industrial competitiva. A menos que a maioria global, e especialmente os países do sul global, reestruturem sua economia da mesma forma radical que a Europa reestruturou a sua, eles não vão conseguir escapar da atual especialização do trabalho e do investimento mundial, nem da dependência econômica. É disso que se trata, realmente. O que é necessário, em termos de política interna, para que os países sejam, de fato, soberanos e realmente independentes, ao invés de terem que gastar toda a sua arrecadação de impostos e reorganizar sua economia apenas para pagar suas dívidas externas em dólar e permitir que investidores estrangeiros enviem toda a renda da terra, dos recursos naturais e das rendas de monopólio para fora de seus países, em direção às nações criadoras industriais. Obrigado, Michael. Esse foi um ótimo resumo do seu principal argumento. Vamos falar mais sobre essa ideia da classe rentista. E você aponta que os economistas políticos clássicos, como Adam Smith e David Ricardo, frequentemente citados pelos economistas neoliberais de hoje, muitas vezes nem sequer leem o trabalho desses economistas. Se você voltar e ler os economistas políticos clássicos, verá que eles eram extremamente críticos em relação à classe dos proprietários de terras. E eles viam esses proprietários de terras como remanescentes dos aristocratas feudais, que usavam seu controle sobre monopólios naturais e terras para cobrar aluguéis monopolistas. Eles não produziam nada. Eles não contribuíam com nada produtivo para a economia, ao contrário dos capitalistas industriais que exploravam o trabalho. E isso Marx enfatizou mais tarde, o valor excedente extraído dos trabalhadores. No entanto, existe essa ideia de que Marx era completamente diferente dos economistas políticos clássicos como Adam Smith, mas, na realidade, Marx tinha muito mais em comum com Smith e Ricardo do que com os economistas neoliberais de hoje, sabe, os marginalistas neoclássicos, que não apoiam a teoria do valor-trabalho, enquanto Smith, Ricardo e Marx concordavam com a teoria do valor-trabalho, de que o valor, no fim das contas, vem dos trabalhadores produzindo algo. Então, a classe rentista não produz nada. E é por isso que os economistas políticos clássicos viam os capitalistas industriais como revolucionários em comparação com os proprietários de terras. Até o próprio Marx ler o Manifesto Comunista. A primeira página elogia o capitalismo como uma força revolucionária contra o feudalismo. E o seu argumento é que, com o aumento da financiarização do capitalismo, o capitalismo se afastou desse elemento progressista que talvez fosse verdadeiro nos primórdios e se tornou cada vez mais monopolizado, com cada vez menos concorrência, cada vez menos produtividade real, cada vez menos inovação e cada vez mais exploração e extração de renda de monopólio. Você pode falar mais sobre essa ideia? Bem, o que Marx descreveu que o capitalismo industrial fazia, olhando para os 100 anos anteriores ao momento em que ele escreveu, era que o capitalista queria eliminar todos os custos desnecessários de produção, os custos que na verdade não são parte da natureza, não são custos reais, mas sim custos legais. O direito legal dos proprietários de terras cobrarem aluguel em vez de o aluguel ser coletado pelo Estado como sua base natural de impostos, que é o que Adam Smith, Ricardo, John Stuart Mill e, acima de todos, Marx e os socialistas desenvolveram. Toda a ideia da teoria do valor e do preço era trazer os preços para o valor real, o custo de produção. E chamar isso de teoria do valor-trabalho significava que, no fim das contas, o verdadeiro custo de produção é o trabalho. A terra é produzida livremente pela natureza. Não há custo de produção para a terra, mas os proprietários cobram por ela. Os monopólios são criados por leis. Eles não são naturais. Eles, são privilégios de monopólio muitas vezes criados no período medieval pelos governos.
com a ajuda de seus banqueiros para encontrar uma forma de extrair rendas de monopólio da economia, para levantar dinheiro para pagar os juros das dívidas de guerra que, os reinos europeus, assumiram. E, a atividade bancária também não precisa ser privatizada e administrada para beneficiar, os credores. Na verdade, Adam Smith, tirando Ricardo, que era um extrato bancário, quase todos os, economistas do meio do século XVIII, escreveram sobre como os bancos não emprestavam para a indústria e o desenvolvimento. Eles não, forneceram a James Watt, o dinheiro para construir suas, máquinas a vapor. Ele teve que fazer uma hipoteca. Os bancos europeus, especialmente, ingleses e americanos, não emprestavam para fins industriais. Era um sistema bancário de usura. Os empréstimos eram feitos principalmente para atividades de busca de renda, para comprar propriedades que geram renda como terras ou, monopólios como ferrovias estrangeiras. E quando os economistas modernos, falam sobre o livre mercado, eles não estão falando do que Adam Smith, John Stuart Mill e os outros falavam. Eles queriam dizer um mercado livre de renda econômica, livre da classe dos proprietários de terra. Países como a Alemanha, no final do século XIX, transformaram o sistema bancário. E ao invés de deixar os bancos, emprestarem dinheiro para fins improdutivos, para os necessitados, basicamente para o que Marx chamava de usura bancária, a Alemanha tomou a dianteira em em industrializar o sistema bancário, e fazer com que a criação de dinheiro e o crédito bancário fossem focados no financiamento de investimentos de capital na indústria, o que foi o que permitiu que a Alemanha crescesse tão rapidamente e se tornasse uma potência industrial. Bem, um dos problemas, com os países do sul global e a maioria global é que eles, enviaram seus estudantes mais promissores para os Estados Unidos para serem educados em economia. E o currículo de economia que é ensinado hoje não fala sobre nada disso. É uma espécie de livre mercado ou as reformas de livre mercado como se fossem libertar as economias da renda econômica. Houve uma contra-revolução nos Estados Unidos e na Europa contra as reformas do capitalismo industrial. Os rentistas reagiram. E, no final do século XIX, você tinha John Bates Clark nos Estados Unidos, os austríacos na Europa e, os britânicos, uma espécie de liberais, todos dizendo, na verdade não existe esse negócio de renda econômica. Não há diferença entre preço e valor. E qualquer coisa, bem ou serviço, é vendida pelo que, os consumidores realmente decidem pagar. Tudo é demanda do consumidor por tudo. Todo mundo ganha exatamente o que merece. Não existe renda econômica. E isso, é o que, os estudantes aprendem aqui. Então, e depois eles voltam para seus países. E o único grupo que ainda fala sobre Adam Smith, John Stuart Mill, Ricardo e toda a escola clássica de economia eram os marxistas, porque toda essa lógica de, valor, preço e renda meio que culminou em Marx. Ele diferenciou o capitalismo industrial do que veio antes, basicamente da época feudal, e dos rentistas. Ele disse que Adam Smith estava certo, John Stuart Mill estava certo. Renda é aquilo que, John Stuart Mill disse, os proprietários de terra ganham enquanto dormem. Eles ganham sem trabalhar. Eles não desempenham um papel produtivo.